Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Profissionais Incríveis da Estética. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada e expert em prescrição de home care manipulados. E este é o canal onde você encontra tudo o que você precisa saber sobre tecnologias, inovações, sobre ativos, sobre fórmulas, sobre tratamentos, tudo o que você precisa saber de mais moderno e o que tem de novidade. E toda semana tem um conteúdo novo aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora, antes da gente começar esse vídeo, para não perder nenhum conteúdo, que sempre está chegando coisa boa por aqui. Ativa aqui embaixo o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que vai chegar. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais desafiadores para a gente conseguir tratar o nosso paciente, que é a acne. Então, eu recebo muitas dúvidas sobre o tratamento de acne, eu recebo muitos alunos que são desafiados, que têm pacientes com acne que não conseguem tratar, não conseguem fazer o paciente evoluir. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ativos estratégicos e certeiros, tanto tópicos quanto ativos de via oral, para você tratar o seu paciente com acne, entregar resultado de qualidade, o paciente ficar satisfeito e ficar fiel a você. Então, bora lá. O que a gente precisa saber sobre prescrição para tratar pele com acne? A gente precisa entender que por mais que acne seja uma doença comum, ela é uma doença multifatorial e ela é diferente em cada paciente. Então, cada paciente tem um tipo de pele, cada paciente tem um tipo de desenvolvimento de acne, cada paciente tem um fator desencadeante dessa acne. Então, a gente precisa personalizar nosso tratamento se a gente quiser entregar um resultado de qualidade. E hoje eu vou te ensinar a pensar de forma estratégica, de forma científica, de forma clínica, para entregar um resultado de qualidade e ter o seu paciente satisfeito. Então, antes de falar da prescrição, do tratamento em si, é importante a gente entender um pouquinho da fisiologia, da fisiopatologia da acne. Então, como que essa acne se forma, o que tem por trás, como é que é o processo de formação da acne? Então, basicamente, algumas causas são as mais comuns, principalmente processo inflamatório na pele. Segundo, excesso da produção de sebo, então a pele que tem uma oleosidade muito grande. E o terceiro, hiperqueratinização, quando existe uma produção exacerbada de queratina que obstrui os poros. E ainda temos associado a presença de um micro-organismo que favorece o desenvolvimento da acne, que é o chamado Cutibacterium acnes, que é uma bactéria que vive na nossa pele, mas ela é prejudicial no desenvolvimento da acne. Então, muitas vezes a gente precisa tratar a acne pensando estrategicamente na presença de bactéria que está fazendo mal. Então, acontece que a presença desses fatores associados vira um ciclo vicioso, fica num looping. Então, a inflamação gera excesso da produção de oleosidade, essa oleosidade gera excesso da produção de queratina, e a excesso de queratina entope os poros, e os poros obstruídos vão gerar acne, então isso vai continuar esse looping. Então, por isso que a gente precisa pensar estrategicamente para combater todos esses pilares que geram a acne, para a gente poder ter um resultado, para poder entregar um resultado para o nosso paciente. A gente tem que atacar em todas as pontas, todos os fatores desencadeantes dessa acne. Qual vai ser o objetivo do nosso tratamento, então? A gente vai ter como objetivo diminuir a produção de sebo, diminuir a oleosidade, desobstruir os poros, diminuir o excesso da proliferação dessa bactéria, Cutibacterium acnes, e também diminuir o processo inflamatório. Então, a gente tem que fazer uma fórmula versátil e muito bem pensada para conseguir atacar em todas essas pontas e conseguir, sim, fazer com que o meu paciente melhore aquela condição clínica. E o que a gente tem de ativos de via oral que são estratégicos e muito bons, eficientes no tratamento da acne? Então, a gente vai falar de alguns aqui. Então, presta atenção, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que no final você vai me agradecer, porque eu vou te entregar aqui ouro no tratamento da acne. Então, primeiro ativo é o zinco. O zinco é um mineral que tem uma grande ação anti-inflamatória. E muitas vezes as pessoas têm deficiência de zinco porque não tem um aporte nutricional adequado de zinco. Então, a gente suplementando o zinco, a gente consegue então essa ação anti-inflamatória e antibacteriana. Então, ele é muito bom para a pele, quando tem essa acne e essa produção exagerada
essa inflamação, essa produção de sebo. Então, a suplementação de zinco, 15 a 30 miligramas por dia, tá ótimo. Então, é um dos ativos fundamentais quando a gente vai pensar numa fórmula estratégica via oral. E além disso, o zinco ajuda também a regeneração da pele, ele ajuda na cicatrização. Então, quando tem aquela acne inflamatória, moderada, leve, não é grave, ele ajuda bastante na pele, ajudar a pele a se regenerar daquelas lesões. Segundo, nicotinamida, ou também conhecida como vitamina B3. Também tem um efeito anti-inflamatório fantástico e também tem atividade seborreguladora. Então, ela vai diminuir essa produção exagerada de sebo, diminuir essa oleosidade, que vai acabar gerando, então, esse entupimento de poros e vai acabar gerando essa acne. Então, a vitamina B3 é excelente, até 500 miligramas por dia, 250, 500 miligramas por dia, tá ótimo. Outro ativo que é fundamental, que tem uma atividade maravilhosa no tratamento da acne, é o ômega 3. O ômega 3 é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que nós temos. Então, suplementação de ômega 3 no paciente que tem acne é maravilhoso. Fora todos os outros benefícios que o ômega 3 traz para o nosso corpo. Então, essa ação anti-inflamatória é fantástica. Principalmente ação anti-inflamatória na pele. Ele tem uma ação maravilhosa na pele. Então, suplementação de ômega 3, 500 miligramas a 1 grama por dia de ômega 3. O ômega 3 é composto por duas frações, que é o EPA e o DHA. Então, esses dois têm ação anti-inflamatória. Além disso, o ômega 3, além dessa ação anti-inflamatória na pele, ele tem uma ação anti-inflamatória sistêmica. E além dessa ação sistêmica, ele ajuda na desbiose intestinal, ele ajuda a regular a microbiota intestinal. E normalmente, o paciente que tem acne tem algum tipo de desbiose intestinal, porque a pele está muito correlacionada com o intestino. Tudo que acontece no intestino reflete na pele. Então, o ômega já vai fazer toda essa ação completa, tanto por fora, vai agir direto na pele e vai agir lá no intestino, ajudando a regular a microbiota, que é o que a gente precisa quando a gente tem alguma desregulação na pele, tem que focar na microbiota, tem que ir direto ali, a microbiota tem que estar ok para a gente conseguir tratar a pele. Mais um ativo, lactobacillus raminosos. Então é um tipo, uma cepa específica de lactobacillus que tem uma ação fantástica como anti-inflamatória. Tem ação anti-inflamatória, tem ação imunomoduladora e também, como ele é um lactobacilo, ele é uma bactéria do bem, ele vai ajudar na microbiota intestinal, vai ajudar a reequilibrar a microbiota intestinal. Então ele vai ter uma ação sincrônica associada com o ômega 3. Então tudo que a gente precisa tá junto ali, a gente está associando e a gente quer uma melhora daquela desbiose intestinal para conseguir então um reflexo na pele. 5, mais um ativo para vocês, inositol. O inositol ainda pode ser associado com o cromo, então aqui a gente pode usar inositol e cromo. Então o inositol é muito bom, é uma substância que tem bastante influência na regulação do ciclo hormonal, então principalmente na acne em mulheres ou adolescentes ou aquela acne da mulher adulta. Então se a acne tiver origem hormonal, o inositol é maravilhoso para isso, porque ele vai ajudar a reequilibrar então esses ciclos hormonais, diminuindo a produção da acne. E o cromo associado, ele tem muitos benefícios naqueles pacientes que têm resistência à insulina. E essa resistência à insulina é um dos fatores que acaba desequilibrando os hormônios. Então o cromo ajuda a diminuir essa resistência à insulina, consequentemente ajudando a reequilibrar o ciclo hormonal. Então, inositol e cromo, uma duplinha perfeita para o tratamento da acne, principalmente em mulheres, quando tem essa desregulação hormonal. E agora partimos então para os ativos de uso tópico, que são ativos certeiros, ativos que têm uma ação maravilhosa, que você tem que usar nos pacientes, esses ativos que você vai ter uma ação positiva deles. O primeiro é o ácido azelaico. Ele tem uma ação anti-inflamatória fantástica, principalmente nos casos de acne inflamatória. Ele tem ação anti-inflamatória, tem ação antimicrobiana, então ele vai ajudar quando tem excesso da proliferação do Cutibacterium acnes, e também tem ação seborreguladora. Então já pensou? Os três, né? Um combo, um ativo que tem esses três poderes, essas três ações combinadas,
Então o ácido azelaico é perfeito para isso. E além disso, o ácido azelaico, além dessa ação anti-inflamatória, antimicrobiana, ele também vai diminuir se tiver manchinhas, aquelas manchinhas formadas de hiperpigmentação pós-inflamatória da acne, ele vai ajudar no clareamento ainda, além de tudo, ajuda no clareamento daquelas manchinhas. E como tem essa ação antimicrobiana, ele vai reduzir a colonização do Cutibacterium acnes, proporcionando assim então uma melhora da condição clínica da acne. Segundo ativo tópico que não pode faltar, ácido salicílico. O ácido salicílico é fantástico, ele é um beta-hidroxiácido e ele tem vários tipos de ação. Ele também é muito versátil, assim como o ácido azelaico. Então o ácido salicílico ele é queratolítico, ou seja, ele vai quebrar aquele excesso na produção de queratina, aquela camada excessiva de queratina que tem na pele, que muitas vezes é essa produção exagerada de queratina que acaba gerando a acne. Então ele é queratolítico. Ele é seborregulador, então ele diminui a produção excessiva de óleo, para não deixar aquela pele ainda mais produzindo aquele sebo cada vez mais quantidade, que isso vai promover uma maior produção da acne também. Também tem ação antimicrobiana, então ele também vai ajudar a diminuir a colonização do Cutibacterium acne. Então, como ele tem essa ação queratolítica, ele atua como um esfoliante. Ele vai remover aquele excesso de extrato córneo, aquele excesso de proteína que fica em cima da pele. Então, ele vai afinar o extrato córneo, vai tirar aquele excesso de célula morta e proteína que fica por cima. E, consequentemente, vai desobstruir os poros. Com ação seborreguladora também. O salicílico é muito bom para aquela acne comedogênica, quando a gente vê que realmente tem aquela acne porque tem poros obstruídos pelo excesso da produção de queratina. Então é excelente nesses casos da acne comedogênico salicílico. Niacinamida PC, outro ativo derivado da vitamina B3 que é extremamente importante tanto via oral quanto via tópica. Tem que ser a PC, porque ela tem uma menor chance de desenvolver flush, que é aquela irritação da pele, aquele vermelhão que fica. Então ela tem ação anti-inflamatória, seborreguladora, antioxidante, é tudo de bom. É um ativo extremamente versátil, que pode ser usado em qualquer tipo de pele, e é um ativo que tem vários mecanismos de ação. Então, ele atua em todas as pontas, assim como a gente quer uma fórmula. Mas como a gente pensa em montar uma fórmula versátil, a niacinamida PC ela tem que estar presente, porque ela vai ajudar em todas essas pontas que a gente precisa atuar. E por último, a gente não podia deixar de falar dele, do enxofre, principalmente o micronizado, que são partículas muito pequenininhas. Ele não tem cheiro, tá? A gente já fala em enxofre, a pessoa pensa que tem cheiro ruim. Então já tem tecnologia que o enxofre é desodorizado, ele não tem cheiro ruim. E o enxofre micronizado, então, são essas partículas bem pequenininhas e ele tem uma excelente ação antimicrobiana e também anti-inflamatória. Então ele vai ajudar no processo inflamatório que está desencadeando a acne e também vai ajudar a diminuir essa colonização do Cutibacterium acnes, que é um micro-organismo que favorece esse processo inflamatório. Então age dos dois lados, age na inflamação e age na colonização bacteriana, diminuindo essa colonização, consequentemente promovendo uma melhor cicatrização dessa acne. E tem mais um ativo que eu já estava esquecendo, então aquele não foi o último, o enxofre não foi o último. Tem mais um ativo que eu não podia deixar de falar aqui para vocês no tratamento da acne, que é o óleo de melaleuca. É um óleo natural, é um óleo essencial natural, que tem uma ação antimicrobiana fantástica. Não é só antimicrobiana, anti-inflamatória e antifúngico também. Então até para fungos o óleo de melaleuca é muito bom. E além disso, tem uma ação seborreguladora, vai diminuir a produção excessiva de sebo. Então ele vai fazer tudo junto. Diminui a inflamação, diminui a produção do sebo, diminui a colonização excessiva do Cutibacterium acnes. Então vocês estão vendo que a gente está pegando ativos que vão atuar em todas as pontas. Então aqui a gente não vai deixar a ponta solta, né? Não adianta tratar um fator desencadeante da acne e deixar o outro. A gente precisa atacar em todas as pontas, e é isso que a gente está fazendo aqui. Vocês estão vendo o raciocínio clínico? Como é que a gente precisa pensar para tratar a acne? Tem que pegar, atacar em todas as pontas. O óleo de melaleuca a gente usa numa concentração baixinha, assim como o salicílico também, quando é o uso home care, não precisa usar uma concentração alta, pode usar 0,5%, 0,2%, tá bom?
Mas também a gente pode pegar esses dois ativos, o ácido salicílico e o óleo de melaleuca, aumentar um pouquinho a concentração associada e usar como um secativo pontual. Olha só que vantagem, olha só se não é um presente que eu estou dando para vocês aqui, uma fórmula prontinha para mandar fazer um secativo de uso pontual para você indicar para o seu paciente. Então não é para usar no rosto inteiro, é quando está nascendo aquela espinha, aquela pápula, aquele ponto ali. Então passo o secativo exatamente em cima de onde está nascendo, que no outro dia não tem mais nada. É tipo mágica. Agora que a gente já falou dos ativos de via oral e os ativos de via tópica, vamos montar nossa fórmula então. Vamos ver como é que ficou a nossa fórmula. Ó, o presentão que eu tô dando para vocês, ó, a fórmula prontinha para pegar a fórmula e mandar manipular. Fórmula de via oral. Zinco quelado. Sempre a gente pega os minerais e usa quelado quando são minerais. Então, 30 mg. Zinco quelado, 30 mg. Nicotinamida ou vitamina B3, 500 mg. Lactobacillus raminosos. Aí os lactobacilos a gente tem uma medida diferente. A gente mede, a unidade de medida é unidades formadoras de colônia. Então 2 milhões de UFC, 2 milhões de unidades formadoras de colônia. Inositol, 2 gramas, 1 a 2 gramas, pode ser 2 gramas. E o ômega 3, 1 grama. Fechamos a nossa fórmula, tá perfeita, show de bola para tratar a acne. E a nossa fórmula tópica, como que ficou então? O nosso gel, creme gel, vamos ver que base que a gente vai usar agora. Ácido azelaico, 10%. 10 a 15%, 10% tá bom. Niacinamida PC, 3 a 5%. Vamos botar 5% porque o nosso paciente está bem inflamado. Ácido salicílico, até 2%. Então 0,5, 1, até 2% tá bom. Vamos botar 0,5. E o enxofre micronizado, 2%. Tá perfeito. E agora que base que a gente vai usar nessa fórmula? Na fórmula de via oral a gente não interessa a base, não tem veículo, né? É a substância na cápsula. E agora aqui que base que a gente vai escolher? Eu posso escolher uma base Omega Gold, que tem bastante, que é robusta, tem bastante gordura? Não, não posso, né? Então o que eu vou escolher aqui? Aqui eu vou escolher um gel ou um creme gel, que tem menos concentração de gordura, menos parte oleosa, e tem mais parte aquosa. Então eu diminuo ainda um fator agravante, que às vezes o veículo errado pode agravar um quadro clínico de acne. Então às vezes a fórmula tá legal, os ativos estão ótimos e o veículo tá errado. Então eu preciso adequar o meu veículo para o paciente que tem acne. Então eu preciso adequar o veículo para a condição clínica que eu estou tratando. Nesse caso acne, eu não posso usar um veículo que tenha a parte oleosa muito alta. Então eu tenho que dar preferência para os veículos aquosos. Então sérum, gel, eu tenho que ficar nesses aí. Então vocês entenderam como é que nós chegamos nessas fórmulas? Como que a gente raciocinou de forma clínica para chegar nessa fórmula de via oral e nessa fórmula de via tópica? A gente foi pensando em todos os fatores que desencadeiam a acne e a gente foi elaborando uma fórmula com ativos que pegassem todas as pontas. E é assim que a gente sempre tem que pensar clinicamente. Claro que para isso eu preciso ter conhecimento da condição clínica do meu paciente e principalmente conhecimento de ativos, para eu poder prescrever uma fórmula personalizada para aquela condição clínica do meu paciente. Então aqui com essas fórmulas eu vou ter ação seborreguladora, anti-inflamatória, regeneradora da barreira da pele, regeneradora da microbiota do intestino, diminuição da hiperqueratinização, diminuição da produção da oleosidade, desobstrução dos poros, esfoliação da pele. Eu vou ter diminuição da produção da bactéria Cutibacterium acnes, então eu vou ter um controle da proliferação dessa bactéria. Então eu montei de forma estratégica que eu conseguisse pegar todos os pontos, todos os fatores que podem levar ao desenvolvimento da acne. Dessa forma eu consigo então um controle, eu consigo desinflamar a pele, desinflamar o intestino, melhorar a microbiota da pele e do intestino e com isso eu consigo entregar uma melhora clínica para o meu paciente. Claro, lembrando sempre que cada caso é um caso. Aqui a gente monta uma fórmula genérica. Agora, se você tem um paciente com alguma particularidade, com alguma doença concomitante ou alguma outra disfunção estética junto, você vai personalizar aquela fórmula para aquele paciente. Então, talvez tenha que tirar alguns ativos e colocar outros, talvez tenha que associar outros ativos. Então, aí você vai ter que personalizar.
Então, para isso, precisa bunda na cadeira e muito estudo. E agora que você chegou até o final desse vídeo comigo, me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você não sabia montar essas fórmulas, se você aprendeu, o que você achou desse vídeo, foi útil para você? Deixa aqui nos comentários para mim, se ficou com alguma dúvida, e envia esse vídeo para todos os colegas que não sabiam tratar acne de forma tópica e oral. E fica comigo aqui no canal que toda semana tem conteúdo muito bom. Ativa as notificações para você não ficar de fora e não perder nenhum conteúdo que sai exclusivo aqui no canal. E te vejo no próximo vídeo.